irmão, irmã, paz e bem, espero que vocês estejam bem. Novamente, muito bem-vindos ao nosso canal O que todo católico deveria saber. Hoje com um tema mais que especial, dogmas de fé. O que seriam os dogmas de fé? O porquê que a igreja tem isso? E eu estou do lado aqui de uma pessoa especial aqui, hein? Mamãe. Hoje eu estou com essa linda imagem de Nossa Senhora de Fátima. Vai ficar aqui nos acompanhando nesse vídeo. Dogmas de fé, o que seria? Então, Catecismo da Igreja Católica, eu não invento nada. Tudo que a igreja manda, com seus ensinamentos, manda dizer, eu falo. Catecismo da Igreja Católica, parágrafos 88, começa sobre os dogmas de fé. E eu tenho aqui também ele digital. Dogmas de fé. O dogma de fé nada mais é do que uma verdade de fé. Uma verdade absoluta, definitiva, imutável, infalível e inquestionável. Então vamos lá. Dogma de fé é uma verdade sobre a nossa fé. Só que ela é armada em 5 pontos aqui. Ela é absoluta, definitiva, imutável, infalível e inquestionável. Então, se nós pegarmos os dogmas de fé, existem vários dogmas, eu vou citar alguns. Olha o que diz o Catecismo da Igreja Católica. O magistério da Igreja empenha plenamente a autoridade que recebeu de Cristo quando define dogmas, isto é, quando, utilizando uma forma que obriga o povo cristão a uma adesão irrevogável de fé, propõe verdades contidas na revelação divina ou verdades que, exatamente com estas, têm uma conexão necessária. Então, presta atenção que dogma de fé é o que a igreja definiu, está definido. Vamos lá, os 5. Verdade de fé absoluta, definitiva, imutável, infalível, inquestionável. A igreja disse, tá feito. E o católico, nós somos obrigados a acreditar, porque é o que a igreja define. A igreja é infalível. Então, dogmas de fé. Quais são os dogmas de fé? São vários. Nós temos ele no Catecismo. Nós temos também... Tem um livro bem interessante do professor Felipe Aquino, chamado Os Dogmas de Fé. Já estudei muito com esse livro. A Doutrina Católica, Os Dogmas da Fé. Também é bem legal esse livro. Mas, antes de nós citarmos as categorias dos dogmas e os dogmas, quais são eles, são 3 condições necessárias para que nós tenhamos uma definição papal que se caracterize como um dogma. Então, são 3 características, eu tenho elas aqui, que está também no Catecismo da Igreja Católica. Você encontra também aqui no Catecismo. Vamos lá, são 3 condições. É necessário que ele fale ex cátedra, isto é, de maneira decisiva, como pastor e mestre dos cristãos, e não apenas de modo particular. Então o Papa, em formato ex cátedra, ele escreve de maneira decisiva, ok? Ele não é obrigado a consultar algum concílio para isso, como eu já disse, concílios são algumas reuniões que fazem combate contra as heresias. Então ele pode fazer isso em formato ex cátedra. A matéria a ser definida se refere apenas às questões moral e de fé, e ela se relacione com a crença e com o comportamento dos cristãos. E o terceiro, que o sumo pontífice queira proferir uma sentença definitória, definitiva, irrevogável, imutável sobre o assunto em questão. Então tem que atender esses 3 requisitos. Você encontra isso, eu não inventei, você encontra isso no Catecismo da Igreja Católica. Na igreja, os dogmas são importantes porque ajudam os cristãos a se manterem fiéis na fé genuína do cristianismo. Quer ver? Os dogmas são como placas que indicam o caminho da nossa fé. Elas foram criadas para ajudar a gente a se manter no rumo do santuário vivo que é Jesus. Os dogmas, nós temos 8 categorias com exatamente 44 dogmas. Então nós temos em 8 categorias, eu vou falar as 8 categorias. Dogmas, verdades de fé sobre Deus, dogmas sobre Jesus Cristo,
dogmas sobre a criação do mundo, dogmas sobre o ser humano, dogmas marianos, dogmas sobre o Papa e a Igreja, dogmas sobre os sacramentos e o último seriam os dogmas sobre as últimas coisas. Tá? Então eu vou nos próximos vídeos explicar um pouquinho cada categoria. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem ligados nos próximos vídeos sobre dogmas. É um tema muito importante que o católico tem que aceitar porque o que a Igreja fala é infalível. Amém.